Fecha a porta do teu quarto e ora. 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 Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas como ninguém enxugou. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústias, sou teu pastor. Falou contigo nas horas amargas, falou contigo, sou o teu amor. Falou contigo nas horas de angústia, sou teu pastor. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto.
o meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desistiu de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Bom dia, povo querido e amado, Deus ilumine a sua vida poderosamente. Começamos agora o nosso culto de celebração. Bom domingo para você, bom domingo para sua família. Estamos aqui
logo pela manhã para celebrar o nosso Deus. Esse culto é de celebração. Esse culto é de alegria de estarmos na presença do nosso Senhor, do eterno e poderoso Deus. Aleluia! Olha, se você está nesse culto, significa que Deus tem uma mensagem para você hoje e Ele quer que você o louve, o agradeça, porque Ele tem feito das suas magníficas misericórdias em nossas vidas. Amém? Olha, se você está passando por um momento de dificuldade, de problema, se você está passando por um momento que você não imaginou passar na sua vida, um momento de dor e sofrimento e precisa de paz, você está no lugar certo. Amém? Deus trouxe você aqui para que possamos honrar a Ele, mas também Ele vai sarar a sua dor e vai tirar o seu sofrimento, Ele vai arrancar a dor que está no seu coração, pode ter certeza disso. Amém? Olha, eu quero começar esse culto agradecendo a Deus por todas as pessoas que Deus tem nos dado para poder cuidar. São muitas pessoas, mensagens que nós recebemos diariamente de pessoas que precisam de ajuda e outras tantas agradecendo pelas orações que são realizadas. Então, que Deus abençoe cada vez mais você, a tua família e prepare aí agora, prepare o local de culto, a sua casa. A sua casa, ela se torna o altar de Deus. Nesse momento, a sua casa é o altar de Deus e nós juntos vamos celebrar a vida que o Eterno nos deu para conseguir honrar a Ele, para honrar a nossa família e, claro, influenciar o máximo de pessoas a pregação e a salvação no Evangelho. Amém? Olha, no seu lugar de culto, aí na sua casa, vamos levar muito a sério esse culto e faça como se você estivesse na igreja física mesmo. No momento que ficarmos em pé para orar, fique em pé também para orar. No momento que nós ficarmos, no momento que nós ficarmos prontos para ouvir a palavra de Deus, venhamos ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Aí sentaremos, abriremos a Bíblia e vamos pregar o Evangelho para que você conceda, ou melhor, para que Deus conceda a salvação a você e a sua família. Tá certo? Povo amado e querido, vamos então orar? Vamos colocar Deus em primeiro lugar, porque um culto é um culto a Deus. É uma honra a Deus. Por isso nós vamos realizar aqui agora esse culto a Deus e agradecer e fazer essa primeira oração. Então fique em pé aí na sua casa, por gentileza, e desde já curta aqui o vídeo, já curta toda a nossa programação, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas para que o culto venha começar com o máximo de pessoas já concentradas e reunidas. Vamos falar com Deus? Então, feche os seus olhos, é momento de oração. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, nos colocamos diante da Tua poderosa presença, ó Deus, para honrar ao Senhor e celebrar um culto a Ti. Todas as vezes que nos reunimos em memória de Ti, celebramos que o Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos vida e a tenham, ou seja, e a tenhamos em abundância. Por isso, glorificado seja o Teu santo nome, digno de toda honra e glória. Mas, nesse momento, meu Pai, me vem à mente o seguinte: muitas pessoas não conhecem a Ti, conhecem de ouvir falar, conhecem as histórias, outras tantas pessoas ouvem falar do Senhor desde que são ainda uma criança. E por isso, meu Deus, nós queremos saber quem é o Senhor de fato, materializado em nossas vidas. Porque, meu Deus, muitas pessoas não creem que o Senhor existe. É verdade. Muitas pessoas não creem que o Senhor existe.
E elas não creem por simplesmente não conhecerem a Ti. Mas a grande realidade é que a grande maioria das pessoas que não crê na Tua existência, Pai, elas não creem porque elas tiveram algum tipo de decepção, ou na infância, ou na adolescência, ou até mesmo na fase adulta. E essa decepção fez com que ela se revoltasse. Mas, meu Pai, quando o Senhor se materializa em alguém, o Teu amor, a Tua misericórdia alcança essa pessoa, não tem como resistir à Tua presença. O Senhor vem e se revela para cada um de nós. Por isso, nessa manhã eu lhe peço, se materializa na vida dessas pessoas, de modo que elas possam entender que sem o Senhor não vão a lugar nenhum. Sem o Senhor, sem a Tua poderosa mão, não vão sair do lugar. E é isso que eu creio, meu Pai. Meu amigo, minha amiga, você vai fazer dessa canção a tua oração a Deus? E saiba, essa oração, essa entrega verdadeira é o que Deus deseja de cada um de nós. Fale com Deus aí agora, cantando essa canção, em nome do nosso Senhor Jesus. Cante assim: tenho ouvido só falar do Teu poder. Tenho ouvido só falar no Seu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar. de quem tanto ouço falar. Ele derrubou muralhas. Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Esse Deus abriu o mar. Mas do que me adianta Mas o que me adianta com meus lábios te adorar? com meus lábios te adorar? Se a minha vida, ó Deus, Se a minha vida, ó Deus, não te glorificar, não te glorificar, sei que o tempo não mudou a força, a força do Seu poder. Deus, eu sei que Tu és grande Deus, eu sei que Tu és grande e eu vim te conhecer. e eu vim te conhecer. Cante assim: me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida. Faz os meus olhos verem o que não viram ainda. o que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece, Quem não conhece a Deus, recua na batalha. recua na batalha. Mas quem conhece, vai em frente. pois Ele não falha. Ele não falha. Quem conhece ao Quem Senhor, conhece ao Senhor, na vida será sempre na vida será sempre um vencedor. Tenho ouvido só falar no Seu poder. Quanto tempo eu te sirvo, Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, Ele derrubou muralhas. Esse Deus abriu o mar. Mas o que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar? Sei que o tempo não mudou a força do Seu poder. Deus, eu sei que Tu és grande. Deus, eu sei que Tu és grande e eu vim te conhecer. E eu vim te conhecer. Canta com fé assim, minha gente: me faz te conhecer. Me faz te conhecer. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida.
Faz os meus olhos, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. o que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, Quem não conhece a Deus, recua. recua na batalha. Mas quem conhece, vai em frente. pois ele não falha. Pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. Na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer. Transforma. Transforma minha vida. Faz os meus olhos verem O que não viram ainda. O que não viram ainda. Não quero informações. Não quero informações. Se materializa. Se materializa em mim, Ó Deus. Quem não conhece a Deus, Quem não conhece a Deus, recua. recua na batalha. Mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre. Na vida será sempre um vencedor. Um vencedor. E nesse momento, Senhor Jesus, nós levantamos as nossas mãos e o nosso rosto para contemplar a Tua face, para agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui presentes na Tua casa, nesse momento que se torna o altar do Senhor. A nossa casa, esse local de culto, ele se torna o altar do Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome, meu Pai. Que o Senhor possa aliviar as dores dessas pessoas, de modo que tudo que essa pessoa está sentindo dentro do Teu corpo ou até mesmo da Tua alma, seja sanado pelo Teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, eu quero ser bem direto hoje, minha gente. Por que direto, pastor? Porque eu creio em uma coisa e tenho certeza que você crerá também no momento que eu lhe falar. A palavra de Deus, ela liberta. A palavra de Deus, ela transforma. Por isso nós temos que trazer a palavra de Deus de maneira expositiva, explicar cada momento que está escrito na palavra de Deus. Por isso, eu peço para você, sente aí na sua casa, tome o seu assento, pega a sua Bíblia e faça o seguinte, minha gente, eu vou pedir para você o seguinte, transborda na vida das pessoas. O que é transbordar na vida das pessoas? Aquilo que de graça você recebe, de graça você dá. Naturalmente, o que eu peço para você fazer? Clica aqui no botãozinho de compartilhar, manda para pelo menos 7 pessoas. 7 é o número da perfeição. Que cada pessoa que você enviar esse link, cada pessoa que você compartilhar esse link, venha bênçãos em dobro para a sua vida. Que você venha transbordar na vida dos outros e Deus transborde na sua. Amém? Que assim seja, em nome de Jesus. Olha, se você já compartilhou, já mandou para o máximo de pessoas, abra a sua Bíblia. Vou pegar aqui a minha Bíblia. Na primeira carta do apóstolo João, lá no finalzinho da Bíblia, finalzinho mesmo, não é o Evangelho de João, é a carta. Ou seja, um pouquinho antes do final da Bíblia, lá em Apocalipse, você vai voltando, tem a Epístola de Judas e tem as Epístolas de João. A primeira carta, a primeira epístola do apóstolo João. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que em muitos lugares você não ouvirá. Como assim, pastor? Eu explico. Muitos lugares, e eu estou falando sim de lugares de culto, igrejas, ministérios, e eu não estou falando de um especificamente, eu não estou aqui para criticar, nada disso.
Até porque, se você já acompanha a gente há algum tempo, você sabe que esse não é o nosso perfil. Ficar atacando, denegrindo, trazendo aqui nomes, nada disso. Cada um que faça o trabalho de Deus, verdadeiramente. Mas em muitos lugares você não vai ouvir falar sobre o pecado. E as pessoas estão cada vez mais iludidas, sem falar do pecado e sem se arrepender dos mesmos. E as pessoas acabam ficando iludidas, achando que serão salvas pelas boas obras. Ou porque serão salvas simplesmente porque estão sofrendo. Você já viu o tanto de pessoas que estão sofrendo no mundo? São várias, né? Seja por situação financeira, seja por situação emocional, seja por situação espiritual, saúde. Quantas pessoas estão sofrendo? Muitas, né? Se fosse só pelo sofrimento que Deus tirasse a pessoa da amargura, da tragédia, ninguém estaria sofrendo porque Deus se compadeceria delas e tiraria cada uma do sofrimento, mas não é assim. Deus nos deu o livre poder de escolha, o livre-arbítrio. Não que as pessoas escolham sofrer, mas elas têm que naturalmente reconhecer os seus pecados, reconhecer que precisam de Deus e lutar para sair da situação na qual se encontram. Lutar por uma vida melhor, lutar pela situação. Se a situação está ruim, financeiramente falando, ela vai ter que lutar para sair dessa situação. Você vê que a maioria das pessoas não dão nada para ninguém. Graças a Deus pelo Evangelho que nos ensina a amparar órfãos e viúvas. E temos feito esse trabalho social para poder ajudar as pessoas. Não só o trabalho espiritual, que é o mais importante, mas o trabalho social. Pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm o que comer. Pessoas que não têm um pedaço de pão, pessoas que não têm um prato de arroz com feijão para comer. Uma vestimenta, não tem um chinelo para calçar nos pés. Entende? Então, nós devemos ajudar, devemos estender as mãos. Jesus faria exatamente isso. Ajudaria. Você vê, por exemplo, que no caso, muitas pessoas falam sobre a mulher adúltera. Muitas pessoas pegam esse caso da mulher adúltera e falam assim, tá vendo? Jesus não julgou, de fato. Mas só que Jesus trouxe um alerta para ela, falando assim, cadê os seus acusadores? Por quê? Porque ele disse que aquele que não tivesse pecados que atirasse a primeira pedra. Logo, todo mundo tomado pela sua própria consciência, sabendo que todos têm pecados, ninguém atirou uma pedra na mulher adúltera. Mas tem um grande detalhe. Ele perguntou, cadê os seus acusadores, mulher? Alguém te acusou? Alguém te apedrejou? Não, Senhor, não tem ninguém. E Jesus disse, vai e não peques mais. Jesus não julgou porque ela estava naquela situação, mas disse, vai e não peques mais. Ou seja, não volta para o pecado. Vai lá e não peques mais. Você está perdoada. Você se arrepende? Me arrependo. Então vá e não peques mais. O pecado, a palavra de Deus, quando traz o pecado, é confrontativo. Jamais a palavra de Deus chega até uma pessoa e ela fica da mesma forma, a não ser que ela queira. A não ser que ela fale assim, quer saber? Eu não quero saber disso nada, eu não quero me arrepender de pecado nenhum, eu não quero fazer absolutamente nada. E vida que segue. Mas quando uma pessoa, ela decide mudar, a palavra de Deus causa um grande impacto dentro dela e não tem como a pessoa continuar da mesma forma. Olha só, na carta de João, capítulo 3, a partir do versículo 7, olha o que nós vamos ler aqui, preste atenção. Diz assim, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Olha só que interessante. Por ninguém é ninguém. Ninguém que tem um discurso bonito, ninguém que sabe falar muito bem, com as palavras mais envolventes, entende? Não se deixe enganar por ninguém. Você sempre deve pesar na balança e você sempre deve pesar o espírito. Aí diz assim, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ponto. Contra isso não tem argumento. Quem pratica a justiça é justo. Diz assim,
Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vamos entender até aqui, preste atenção que a gente já volta. Vamos ficar na mesma página. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Minha gente, se em determinados lugares for pregado isso aí, tem pessoas que vão torcer o nariz e vão falar assim, quer saber? Essa igreja só fala de pecado, essa igreja não fala mais do amor de Cristo. Minha gente, você que é pai ou mãe, pensa comigo, você ama os seus filhos? Sim, ama os seus filhos, né? Eu tenho certeza, você ama o seu filho, ama a sua filha, ama o seu marido, ama a tua esposa, ama pessoas que estão próximos de você, ama os seus irmãos, pai, mãe, você ama essas pessoas. Agora eu pergunto para você, é justamente por causa do amor de Cristo que ele vem e usa o homem de Deus, o profeta aqui, o apóstolo no caso, para escrever, para redigir uma carta. E hoje, por exemplo, para os pastores, homens de Deus, pregarem a verdade de maneira expositiva, como está escrito na Bíblia, é justamente pelo amor de Cristo que ele não deseja que você viva na prática do pecado. Há um tempo atrás, quem já acompanha mais tempo, num culto de quarta-feira, eu listei aqui todos os pecados que a Bíblia condena. Não sou eu que acho. Porque muitas pessoas querem falar assim, mas na minha opinião isso não é pecado. Não é a minha opinião e não é a sua opinião. Todos nós temos uma opinião com respeito a alguma coisa. Vamos dar um exemplo? Na minha opinião, eu quero ir para a igreja tal porque eu gosto do pregador tal. Amém, é a sua opinião. Tá tudo certo. Olha, a minha opinião é que eu quero morar nessa cidade porque eu acho ela melhor do que a outra. Na minha opinião, eu vou me vestir de azul porque eu não gosto de vermelho. Na minha opinião, eu vou me vestir de amarelo porque eu não gosto de branco. E tá tudo bem, é sua opinião. Agora, o que a Bíblia traz é exatamente aquilo que Deus condena e aquilo que Deus aprova. Aquilo que Deus deseja e aquilo que Deus não deseja. E ele diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. E é uma coisa muito confrontativa e forte, né? Forte, sabe por quê? Porque isso chacoalha o coração daquele que fala assim, poxa vida, eu tô na prática do pecado. Mas isso então não procede de Deus? Pois é, não procede. Você não vai ouvir em qualquer lugar falando sobre pecado. Minha gente, a palavra de Deus, ela nunca faz assim com você, joga para baixo. Ela sempre joga para cima. Ela sempre vai trazer aqui, expositivamente, que quando você cumpre princípios, Deus tem promessas para você. Deus tem promessa de uma casa abençoada. Quando eu falo casa, não é o espaço físico, é a sua família. Deus tem promessa da proteção da tua casa. Deus tem promessa que te sara. Ele quer sarar as suas dores. Agora eu estou falando das suas chagas, das suas dores físicas. Deus promete dar o Espírito dele sem medida. O Espírito dele para que você seja cheia do Espírito Santo. Ele promete que vai abençoar a tua vida financeira, você semeando, você trabalhando, você honrando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Ele promete, é exatamente isso, Ele promete. E quando você cumpre os princípios, Ele te abençoa. Compreende? Sim ou não? Mas a palavra de Deus, que muitas pessoas gostam, é dessa parte. Promessas e mais promessas, que são poderosas e você precisa sim lutar por elas. Não tem problema nenhum. Mas não esqueça, a palavra de Deus, ela traz também o pecado. Ela traz também de maneira expositiva aquilo que Deus não concorda no ser humano. E esse é o grande detalhe. Ele vem e confronta a nossa vontade. E todo ser humano tem as suas vontades pecaminosas. Isso é natural do ser humano. Não é que você tem e o outro não tem. Todos temos, porque o homem, o ser humano, ele é mau na sua essência e é isso. O pecado entrou através de Adão e Eva e se estendeu a toda a humanidade. Não tem o que fazer nesse sentido.
A única coisa que podemos fazer é reconhecer os nossos pecados, pedir a ajuda e intervenção do nosso Deus, para que possamos alcançar a sua misericórdia e não viver na prática do pecado, pois de natureza somos pecaminosos. Vamos dar um exemplo. Eu sou brasileiro nato, isso não tem como mudar. Eu nasci no Brasil. Eu posso morar nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, na Noruega, na Coreia, seja do norte ou do sul, no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia. Eu posso morar em qualquer lugar. Eu sou um brasileiro nato. Eu nasci no Brasil. Isso não mudará. Eu posso mudar até minha cultura, morando 20, 30, 40, 50 anos em outro país e nunca mais voltar para o meu país de origem, mas eu sou nato do Brasil. O que quer dizer isso? A naturalidade do ser humano é o pecado, é ser mal, entende? Por isso que eu não entendo também quando as pessoas falam assim, fulano é uma pessoa boa. Mas boa por quê? Porque ela não mata, não rouba, não toma o que é dos outros? Isso deveria ser pelo menos o nível básico da sociedade, para você viver em comum acordo. Sociedade significa que todos são sócios da mesma cidade. Nós dividimos espaço. Eu estou aqui em São Paulo, eu divido espaço com milhões de pessoas. Você está aí na sua cidade, no seu estado, nós somos sócios do mesmo país. Então o que eu quero que você entenda, eu sei que eu dei uma tremenda volta, mas aquele que pratica o pecado procede do diabo, é o que está escrito. Não é minha opinião, é aquilo que está escrito, é o fato. Aí diz assim, versículo 9, continuando, todo aquele que é nascido de Deus, aí vem o conforto e o refrigério para as nossas almas. Aí diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, ou seja, ele é pecador, mas ele não vive na prática do pecado. Ele não vive no roubo, no adultério, na prostituição, na traição, na mentira, na lascívia. Ele não vive com os olhos altivos. Se o olhar dele desviar para alguma coisa, ele sabe que existe o Espírito de Deus que dá um alerta para ele naquele momento. Senhor, me perdoa, vamos seguir em frente. Senhor, me perdoa, olhei para onde eu não devia, vamos seguir em frente. Senhor, eu pensei tal coisa. Pensamento, por vezes, você não controla. Pensamento pode vir, mas é aquele famoso exemplo que eu gosto muito de dar. O pensamento, ele é igual um passarinho. Você não pode impedir um passarinho de pousar na sua janela. Você não fica 24 horas na sua janela ali para ver quem vai pousar ou não. Mas você pode impedir o passarinho de fazer um ninho. Porque para fazer um ninho ele precisa ficar muito tempo ali. O pensamento é a mesma coisa. Você não pode impedir o pensamento de vir. Mas se você continuar alimentando esse pensamento, pode ser, além de estar pecando, pode ser que saia alguma outra coisa além do pensamento. Entende? Então, aí continuando o versículo 10. Nisto são manifestos, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ou seja, a semente é a palavra. Aí diz assim, ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Por isso que você não pode viver no pecado sendo nascido de Deus, nascendo do Espírito Santo. Aí diz, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. É a Bíblia que está falando, não sou eu que estou fazendo distinção, não sou eu que estou fazendo separação. Aí diz, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Olha que poderoso, né? Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, ou seja, quem é injusto, quem é mentiroso não procede de Deus. E aí fala, nem aquele que não ama seu irmão. E quando fala aqui irmão, não está falando somente de irmãos, de laços de família. Eu tenho dois irmãos, amo eles. Cada um do seu jeito. E tá tudo certo. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua forma de pensar, cada um leva a vida do jeito que deseja levar, mas os amo não porque eles fazem ou o que fazem, é porque são meus irmãos. Mas agora, naturalmente, quando fala amar o seu irmão, é o seu próximo. São as pessoas que você pode sim fazer alguma coisa por elas, seja dar um copo com água frio, como diz lá na palavra de Deus, aquele que dá um copo frio aos meus pequeninos. Jesus disse. Então, povo amado e querido, entenda, por favor.
quando se fala de pecado, pecado é uma coisa que incomoda. Pecado é tipo uma coisa que está dentro do teu corpo e você sabe que você precisa fazer uma cirurgia para poder tirar ele, que aquilo ali incomoda. Aquilo ali faz com que você não tenha qualidade de vida. Entende? Por isso eu quero que você preste atenção. Todos nós temos pecado. Todos nós, por natureza. Porque pecamos no falar, no pensar, no agir. Quando as pessoas falam assim, eu falei sem pensar. Na realidade, primeiro vem o pensamento para depois sair na boca. Mas tudo bem, eu entendo a expressão. Eu falei sem pensar. Acabou pecando. Eu pensei determinada coisa, acabou pecando. Eu agi de maneira impulsiva, acabou pecando. Eu agi de maneira no calor da emoção. Todo mundo que é guiado pela emoção vai acabar colhendo os frutos dessas decisões no calor da emoção. Emoções são passageiras, decisões são permanentes. Então decida hoje, para que você permaneça em Cristo Jesus, decida hoje se libertar do pecado. Falar, Senhor, eu, ser humano, seja homem, mulher, não importa, eu, ser humano, preciso da tua ajuda para vencer o pecado. Aí, lá no mesmo capítulo, mas só que no versículo 1 diz assim, olha só que poderoso. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Você vê que o Senhor Jesus, Ele veio para a terra para ser o Messias e o Salvador da humanidade. E as pessoas não o reconheceram. As pessoas não o reconheceram como Filho de Deus. Muitas pessoas. Outras tantas sim. Mas muitas pessoas não o conheceram, mesmo ele estando entre nós, entre as pessoas daquela época. E hoje o mundo não te conhece quando você manifesta um comportamento cristão. Sabe por quê? Porque na sociedade, ser honesto é ser bobo. Ser justo e verdadeiro é ser bobo. É ser trouxa, ser passado para trás. O esperto, que é o que ganha vantagem sobre todos, o desonesto, o mentiroso, esse é o bonitão. Esse é o que leva toda a fama, digamos. Entende? Eu quero que você pare e reflita, meu amigo, minha amiga. Deus está falando contigo agora, Ele está mexendo dentro de você, para você se libertar daquilo que não agrada a Ele. Porque a grande verdade é que muitas pessoas, já eram para estar muito tempo já na sua vida lá na frente. Se já tivesse cortado os laços com esse mundo, cortado os laços com o pecado. Tem pessoas que elas falam assim, pastor, ora por mim? Sim, é minha obrigação orar por você. Eu estou aqui me colocando à disposição, eu oro pela tua saúde, pela tua vida financeira, eu oro pela tua casa, eu oro para que Deus te dê discernimento, eu oro para que nenhuma inveja, nenhuma praga, nem bruxaria, feitiçaria, nenhum encantamento venha contra ti, nem contra a tua casa, nem contra a tua família. Fazemos as campanhas de oração, trazemos os devocionais, todo dia eu estou aqui justamente para que você se fortaleça na sua fé, para que eu possa te ajudar, para que eu possa ser um canal de Deus para você. Eu estou aqui para segurar nas suas mãos e juntos nós segurarmos nas mãos de Deus e levarmos você ao desejo que você tem de ser bem-sucedido, de abençoar a tua casa, o caminho que Deus quer para você. Mas entenda, por gentileza, você não precisa carregar um fardo que não é seu. O pecado é um fardo. O pecado é um peso. O pecado é uma coisa que está nos seus ombros e enquanto não é tirado, você não tem leveza para você poder caminhar. Você já fez uma caminhada ou uma trilha ou foi para algum lugar com uma mochila bem pesada nas costas? E quando você tirou, veio aquele alívio nas costas? Hein? Agora imagina se você caminhasse sem nenhum peso. É exatamente isso. Você precisa caminhar sem nenhum peso nas suas costas. Na verdade, na justiça, na retidão,
E aí, para terminar, ainda tem uma mensagem aqui que eu quero lhe dar, que está escrito aqui em Filipenses, né? Filipenses capítulo 2, versículo 15, é um pouquinho antes. Se você não puder abrir a Bíblia rapidamente, eu vou ler para você, vai aparecer no seu vídeo aí na sua tela. Aí diz assim, ó, olha o que está escrito. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Minha gente, nós já estamos na geração pervertida e corrupta. As pessoas estão passando os outros para trás, o amor está... Outro dia eu falei assim, o amor não está se esfriando, como está escrito na Bíblia, ele está ficando congelado. Ele está ficando congelado. Ele não está se esfriando, as pessoas estão insensíveis cada vez mais. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o próprio umbigo. É verdade. E aí, quando vem e diz aqui, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, minha gente, isso toca, é isso que eu quero que você entenda. Isso toca o coração de Deus quando você se torna uma pessoa sincera. Eu sou cheio de defeitos. Se você conviver comigo um dia, 2, uma semana, se você conviver comigo, você vai ver, eu sou cheio de defeitos. Sou um ser humano comum, como você. Mas eu entendi que diante de Deus temos que ser sinceros, de modo que nos tornamos irrepreensíveis. Sinceros. Sou cheio de falhas, cheio de dificuldades, debilidades. Sou dependente única e exclusivamente do meu Senhor, porque se não fosse, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui nem para pregar, nem para ouvir as palavras do livro da lei, a palavra de Deus. Povo amado e querido, vamos buscar a Deus. Por isso que eu quis ser bem direto hoje já. Sabe por quê? Porque o que mais importa em um culto não são as orações que são realizadas, mas é a palavra quando é pregada, exposta do jeito que fizemos aqui, para que a palavra de Deus faça o trabalho dela. Nesse momento do culto, nesse momento desse culto, eu me sinto em paz. Sabe por quê? Porque aquilo que Deus colocou na minha boca, eu vim e eu trouxe e eu falei. Agora, quem é que causa a transformação dentro da pessoa? É o Espírito Santo, é Deus. É o Senhor Jesus Cristo que vai até você agora e muda a sua vida, o seu interior, mediante uma entrega sua, sincera e verdadeira. Amém? Vamos falar com Deus? Se coloque em pé, então, por gentileza. Eu quero, nesse momento, que você, antes de orar, tenha comigo agora a consciência do seguinte: Senhor, eu estou disposto a obedecer a Tua voz. Eu quero honrar a Ti. Amém? Eu quero me apartar do pecado. O pecado, pessoal, o pecado é uma praga. É uma praga, sabe como? Igual um câncer. Ninguém fica feliz em receber um diagnóstico de câncer. Esses dias mesmo, uma senhora mandou mensagem e falou assim: pastor, ore por mim, eu estou com câncer. Minha querida, Deus vai tocar nos seus órgãos, Deus vai tocar na tua carne, Deus vai tirar esse câncer que está no teu corpo, amém? Deus vai tirar. Mas aproveite essa comparação que eu fiz para você entender o seguinte, amigo, amiga, que o câncer, quando ele entra em um corpo, além de ninguém ficar feliz, ele pode ser rapidamente neutralizado, tirado, ou ele pode aos poucos se alastrar. O pecado é exatamente assim. Ele entra por uma brecha que você deu. Se você não expulsar, não expurgar ele da tua vida, ele vai fazer o trabalho que ele quer fazer, a ponto da pessoa, em determinado momento, nem reconhecer que é pecado.
assim também é o câncer. Quando ele começa pequenininho, mas daqui a pouco a pessoa nem reconhece mais o próprio corpo, porque o câncer se alastrou, seja no estômago, seja na mama, eu não sei, nos lugares onde ele atua, entende? Deus quer te salvar. Deus quer você feliz. Ele quer. Senão ele não traria todo o manual de instrução de vida para você. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, porque o Senhor tem sido fiel, justo e benevolente. Meu Pai, nesse momento, nós queremos nascer do Teu Espírito. As pessoas que conosco estão aqui, primeiro, eu tenho certeza que elas querem se livrar do pecado. Porque quando nós nos livramos do pecado, a nossa vida começa a caminhar novamente. Então, meu amigo, minha amiga, eu vou deixar você à vontade para falar com Deus, para você falar inclusive o seguinte: Senhor, o meu pecado é esse, me perdoa, tem misericórdia de mim, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida. Porque se você falar isso, meu amigo, minha amiga, de dentro de você, a sua sinceridade, ela vai tocar o coração de Deus. Não importa, escuta o que eu vou te falar. Não importa onde você está agora. Não importa se você está numa casa bonita ou não, se você está numa mansão ou numa casinha simples, pequenininha. Não importa a cidade que você está, se ela tem um nome feio ou bonito, não importa isso para Deus. Não importa se você está longe ou perto aqui de São Paulo, onde eu estou, porque Deus, ele vai tocar na tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus aí agora, fique à vontade.
preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Como alto é o céu, misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero, cante, contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Cante para Deus. Não vale a pena, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não posso viver. Fale com Deus, meu amigo, minha amiga. Vale a pena existir. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti.
Precisamos do Senhor, meu Pai. Glórias sejam dadas a Ti. Receba a nossa vida e o nosso coração em Tuas mãos, Senhor Jesus. A partir de agora, o Teu Espírito e o Teu poder se manifesta na vida daqueles que creem em Teu santo nome. Meu Pai, eu entrego nas Tuas mãos a vida dessas pessoas e tenho certeza que o Teu poder se manifesta na vida de cada uma delas. Nesse momento, meu amigo, minha amiga, entrega o seu coração a Deus, entrega a sua vida, a sua alma a Ele, porque Ele se manifesta dentro de você para realizar tudo aquilo que você tanto deseja. Aleluia. Que o Teu Espírito, meu Pai, venha fluir dentro de cada uma dessas pessoas. Que o Teu Espírito tome posse daqueles que são verdadeiros e sinceros e se entregam a Ti a partir de agora, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, meu amigo, minha amiga, diga que assim seja. E graças a Deus. Abra os seus olhos e olhe para mim, por gentileza. Deus visita a tua vida aí agora para que você seja forte e poderoso filho do Senhor. Amém? Nós vamos orar pela família, mas antes de fazer essa oração, inclusive eu gostaria de chamar todas as pessoas para orarem pelos seus familiares, inclusive se eles não estiverem aí com você nesse momento, pega uma peça de roupa deles, uma fotografia, mas se eles estiverem em casa, vai lá, chama, fala assim, o pastor vai fazer uma oração especial pela família, pela casa, para a proteção, para o livramento. Então chama o seu filho, o seu marido, tua esposa, as pessoas que você ama que está aí, tá certo? Mas se você estiver sozinho, se você estiver sozinha, ore por eles no momento da oração da família, tá certo? Olha só, eu quero aqui apresentar aqui uma coisa muito importante, muito importante. A palavra de Deus, ela é uma semente que é lançada, naturalmente nós somos a terra e a terra fértil para poder cultivar essas sementes e posteriormente dar frutos. Você vai ver que você cultuando a Deus e mantendo a sua rotina com Deus intacta todos os dias, 6 da manhã, 18 horas, nós estamos aqui, 6 da manhã é o nosso devocional. Nós fizemos hoje o nosso devocional logo pela manhã. Você estava comigo? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E aí, 18 horas, ainda hoje, nós realizaremos a oração na campanha poderosa que estamos fazendo pela queda das muralhas. E assim todos os dias. A semana começa assim. Amanhã, segunda-feira, 6 da manhã estarei aqui. 18 horas estarei aqui também. Tá certo? Estaremos juntos nesse propósito, nessa caminhada de fé. Mas, tem um detalhe, participe dos cultos, minha gente. São apenas 3 cultos na semana que nós estamos realizando, por enquanto. Por enquanto. Domingo, quarta-feira, o culto da aliança com Deus tem sido uma bênção, muitas pessoas têm estado conosco, e no culto da batalha espiritual, para que você se proteja, para que você lute a batalha espiritual que nós enfrentamos nesse mundo. E tem um detalhe. Agora, eu quero te ensinar a semear no reino de Deus, na obra de Deus. Eu vou falar sobre 2 coisas. Eu vou falar sobre o dízimo e eu vou falar sobre a oferta. A oferta é algo voluntário. A oferta é algo que você entrega para Deus como forma de gratidão, uma oferta alçada, uma oferta de libação, é uma oferta de agradecimento. Agradecimento pela vida que Deus tem te dado, pelas batalhas que Ele tem enfrentado e tem vencido na sua vida, pela família que você tem. Você pode fazer uma oferta pela sua família, você pode fazer uma oferta por você, você pode fazer uma oferta pelo seu filho, pela tua saúde, pela tua vida sentimental, enfim. Tem vários motivos para você poder ofertar a Deus. Então, prepare aí agora, prepare. Mesmo que você diga assim, pastor, o que eu tenho é pouco. A viúva pobre também tinha 2 moedas e Jesus disse que quem lançava no gasofilácio, a maior oferta foi a dela, porque ela deu tudo aquilo que ela possuía. Compreende?
Outra coisa que eu quero que você aprenda, preste atenção. O dízimo, pessoal, não é uma coisa impositiva. É imposto, tem que pagar o dízimo. Deus obriga. Não, Deus não obriga ninguém. Deus não obriga ninguém nem falar com Ele, nem honrar a Ele, nem estar presente em um culto. Deus não obriga ninguém. Mas só que Ele colocou o dízimo como forma de reconhecimento ao seu senhorio. Naturalmente, quando você se torna um dizimista, você está colocando Deus em primeiro lugar. E nós vamos profetizar essas 3 frases. Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem falando assim: pastor, desde que começou essa campanha do nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, as coisas começaram a crescer na minha vida. Então, eu profetizo sobre a tua vida: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Esse é o significado de Shalom, que é paz, e tem o significado no seu original do hebraico: nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Porque é exatamente isso, por exemplo, que os judeus creem, que nada tem que estar quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E aí diz: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênção sem medida. Ou seja, Deus nos chama para colocar Ele em primeiro lugar e ainda promete nos abençoar abrindo as janelas do céu. O dízimo é de tudo que passa nas minhas mãos. O dízimo, há mais de 20 anos atrás, o que eu fiz? Senhor, a partir de hoje eu me torno um dizimista. De tudo que passar as minhas mãos, eu separo 10%. Seja do salário, do lucro, da renda, do prolabore, eu separo e honro a Deus. Amém? Então honre a Deus. Honre a Deus nos dízimos, nas ofertas. Você verá o quanto Deus vai multiplicar e não deixar faltar nada, nada quebrado e nada fora do lugar. Aqui está o livro onde eu vou colocar o seu nome, você dizimista, mas antes eu vou colocar as contas da igreja para que você tenha onde dizimar e ofertar ou até fazer uma doação para o trabalho social. Amém? As contas da igreja estão aí, vamos lá, vamos cantar uma música com alegria e já se prepara para a oração da família. Vamos lá, povo amado. Deus está aqui nesse momento, tua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para te libertar desse sofrimento. Autor da fé, do princípio ao fim, de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não
te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui pra te libertar desse sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras e a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Graças a Deus. Povo amado e querido, nos envie o comprovante para colocarmos aqui dentro desse livro. Vamos fazer a oração pela família e por todos aqueles que têm sido colunas dessa obra. E se você ofertou, se você mesmo não podendo, você fez uma oferta a Deus, que Deus te recompense e multiplique cada vez mais em dobro, para que você e a tua casa não estejam com nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Reúne aí a sua família então, por gentileza, nesse momento. Reúna aí a sua casa para que nós possamos fazer essa oração poderosa, abençoar a tua família, abençoar a tua casa e logo também já apresentar o nome de cada fiel a Deus que tem sido uma coluna dessa obra, tá certo? Vamos falar com Deus? Abrace aí a tua casa, abrace a sua família, para que possamos orar por cada um deles. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso amado e eterno Pai, chegou o momento que nós estávamos aguardando para apresentar as nossas famílias a Ti. E nesse momento, meu Pai, eu aproveito também para orar por cada um que tem sido coluna dessa obra, porque se essa pessoa tem sido coluna dessa obra, ela tem sido dizimista, ela tem honrado o Senhor e colocado o Senhor como primeiro na vida dela, essa promessa, essas 3 promessas se cumprirão na vida dela, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. E isso vai se estender também para a família. Então que a sua família tenha o melhor dessa terra, o melhor para vestir, o melhor para comer, o melhor teto para morar. E que dentro da sua casa, nesse momento, haja paz, haja harmonia, haja a união entre as famílias, entre a sua família, os membros da sua família. Se você tem aquele parente distante ou aquela pessoa que um dia foi muito próxima a você e que hoje ela não está tão próxima, mas ela precisa de ajuda, ela precisa de oração, nós oramos por ela também, meu Pai. Meu Deus, nós oramos por cada membro dessa família para que haja proteção, livramento, que a bênção do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente que descansa, nesse momento esteja essa proteção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre as pessoas que você ama. Meu Pai, traz a compreensão dos pais para criarem os seus filhos na palavra do Senhor, assim como também os filhos tenham um entendimento que os pais são os responsáveis por eles e desejam o melhor. Meu Deus, eu oro pelo marido dessa senhora que tem clamado, que tem buscado para a libertação dos vícios, para o livramento de tudo que não é bom. Eu oro também por esse homem que tem orado pela sua esposa, pedido para que Deus a abençoe, para que ela seja uma mulher idônea, para que ela seja uma mulher sábia, uma mulher que edifica o lar, uma mulher que traz paz para o lar e de fato é o equilíbrio dentro dessa casa. Senhor, nós agradecemos pela nossa família, agradecemos por cada uma dessas pessoas conosco que estão nesse momento e que o Senhor dê uma semana muito abençoada para cada um deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. E graças a Deus. Minha gente, povo amado e querido, eu profetizo paz e prosperidade para você e a sua família, que você tenha uma semana digna e abençoada e que você seja feliz. Amém? Estaremos juntos ainda hoje, 18 horas, então não perca, esteja conosco nesse momento de rotina com Deus. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso culto de celebração ao nosso Deus. Que você seja muito abençoado e que o nosso Deus
receba esse louvor da sua vida e da sua família. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro.